Olá, esse é o primeiro vídeo que eu gravo para o YouTube, então provavelmente não vai ficar muito bom. Tem a luz que tá dando reflexo, eu não tenho os equipamentos tipo tripé, essas coisas, e vocês vão escutar barulho da rua. Mas eu tô fazendo esse vídeo porque muita gente me perguntou sobre doutorado no exterior. E aí eu vou explicar o passo a passo de como que eu consegui a aprovação na The New School em Nova York. Primeira coisa que você vai fazer é escolher o perfil de universidade que você quer. Então, assim, eu tinha certeza que eu queria ir para uma universidade muito boa. Cheguei a cogitar, analisar as universidades da Ivy League de Nova York, olhei universidades no Reino Unido. O sonho da minha vida era estudar na Bauhaus, e lá tem vários programas em inglês, mas eu não queria morar num país que eu não falo a língua, e eu não falo alemão. Então eu fui analisando as universidades, lendo o que eles produzem, olhando os departamentos, os eventos, e aí eu fiquei na dúvida entre duas, entre a New School e a London Economics, London School of Economics, eu sempre erro o nome delas. A LSE é bem mais conservadora do que a New School, mas ainda assim me atendia em algumas pesquisas que eles estão fazendo. Aí eu tentei ano passado só na New School e eu não tava com a cabeça boa e tal, não fiz um bom projeto, não, faltou uma carta de recomendação, a professora que ia mandar e acabou perdendo o prazo e não mandou, e eu fui reprovada. E aí fiquei muito triste, resolvi tentar aqui no Brasil, tentei na FGV e fui reprovada também. E falei, não, vou dar o melhor de mim e vou tentar na New School e na London School of Economics. Aí, depois que você escolheu as universidades que você quer, o que eu te sugiro é vasculhe o site mesmo. Tipo assim, leia o que os professores estão produzindo, leia o que os que tem sido publicado e tudo, para você ver se tem a ver e até para você adaptar a sua pesquisa para a universidade que você vai, né? Que você vai ter que apresentar um projeto de pesquisa. Depois que você resolveu, não, eu quero ir fazer o doutorado no exterior, eu quero SS universidade, se for países de língua inglesa, eu também cheguei a cogitar o DELAR, mas o doutorado deles é bianual. Esse ano não ia ter esse processo seletivo, então eu não tentei no DELAR, no Uruguai. Se for país de língua inglesa, principalmente os Estados Unidos, você vai ter muito provavelmente que fazer o TOEFL e muito provavelmente vai ter que fazer o GRE. Eu não fiz o GRE porque a New School não exigia, mas eu estudei muito para o GRE porque a London School of Economics exigia. E eu estudei muito para o TOEFL também, apesar de ter tirado uma nota baixa. A New School me abre uma possibilidade maior de testes de inglês. Aí, por fim, eu fiz o teste do Duolingo, que não é mais fácil do que o TOEFL. Ele é um teste difícil também, só que ele é mais barato, então eu não quis repetir o TOEFL porque eu não tinha dinheiro. Aí esse é o segundo ponto, você vai precisar de dinheiro para tentar o doutorado no exterior. Quase todas as universidades cobram uma taxa que pra gente que é brasileiro ela é alta, varia de $50 até 150. Você vai ter que em algum momento, se você passar, para algumas universidades você já tem que mandar os seus documentos com tradução juramentada, outras não, outras só na hora da matrícula. Mas tradução juramentada sai muito caro, eu acho que eu gastei uns R$2.500 para traduzir histórico, diploma e tal. Aí tá, então você já tem o dinheiro, você já estudou pro GRE e você já estudou pro TOEFL. Para as universidades mais concorridas dos Estados Unidos, você tem que ter notas realmente muito altas nesses dois testes, principalmente no GRE, por exemplo, se você quiser ir para a UCLA, enfim, porque eles admitem tipo 6, 5 pessoas por programa por ano, assim, é muito competitivo. A New School também. Só que a New School tem esse caráter meio moderninho, então o processo seletivo deles tem uma abertura um pouco maior. Aí você escolheu, você tem o dinheiro e tal. Aí é a hora de fazer a espécie de projeto.
você vai ter que mandar uma carta de apresentação. Nessa carta, você vai ter que dizer sobre você, e aí vende mesmo o seu peixe, põe os pontos altos do seu currículo para convencer eles a lerem seu currículo, senão eles não vão ler. Fala da sua trajetória. Se, por exemplo, você era uma pessoa que tinha nota baixa na graduação ou no mestrado, não menciona isso diretamente, mas justifica. Por exemplo, minhas notas do direito não eram muito boas, minha graduação em direito. Aí, na hora que eu estava falando da graduação, eu falei muito do meu papel como liderança estudantil, como representação nos órgãos oficiais da universidade, o fato de que eu fiz muitas matérias extras, meio que justificando, assim, que eu não tinha notas muito altas, mas que eu era altamente engajada na universidade. Porque nos Estados Unidos eles valorizam muito, 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 muito nota. Então você vai escrever isso, você vai colocar lá nessa trajetória. Lembra que essa carta tem que ter 2, 3 páginas no máximo, senão eles também não vão ler. Aí você fala, vende o seu peixe, fala tipo assim, eu sou o melhor candidato por essas e essas razões. Já dá uma perspectiva do que você quer pro futuro, tipo assim, mostra que você tem ambição, mostra que, né, você vai honrar o nome da universidade. Depois é bom você aí você apresenta a sua proposta de projeto, que tenta resumir ela, mas ser consistente. Então, assim, fala do objeto, fala da metodologia, mas isso em mais ou menos meia página, uma página. E tenha um projeto bem apelativo, assim. Principalmente que você é um estudante estrangeiro, se você for apresentar um projeto sobre o Brasil, apresente um projeto sobre o Brasil que tenha relevância internacional, porque, né? Ou então convença que tem essa relevância internacional. E por último, você convence o porquê que esse projeto e você são adequados para aquela universidade. Então você fala o que você conhece um pouco da universidade. Essa é a sua carta de apresentação. Depois você precisa de 2 ou 3 cartas de recomendação, dependendo da universidade. A gente fica tentado a querer a carta do professor mais fodão de todos, mas isso é importante, é legal e tal. Só que o mais importante de todos é um professor que te conheça bem, um professor que trabalhou com você. Na New School eu tinha a opção de ler as minhas cartas de recomendação, mas eu dispensei, eu pus lá que eu não queria ler. Então eu não sei o que foi escrito pelos 2 professores que me indicaram. Com certeza foi coisas boas, porque eu fui aprovada e fui aprovada com bolsa de 100%. Aí depois disso você vai ter que mandar o resultado do seu teste de inglês. Você vai ter que, na maioria das universidades, vai ter que mandar um exemplo de alguma coisa que você já escreveu, ou um capítulo da sua dissertação, um artigo que você publicou em inglês. Se você não publicou nada em inglês, você vai ter que traduzir. E deixa eu ver o que mais que precisa. Tem que pagar a taxa, né, que eu já disse. Prova de inglês, as cartas de recomendação. Salvo engano, é só isso mesmo que você precisa. E aí é esperar que eles vão te dar o resultado. E é normal falhar e continuar tentando, igual eu falei. Eu não passei na New School, eu não passei na London School of Economics, eu nem cheguei a precisar fazer o GRE, porque eles já me dispensaram na fase inicial, e eu não passei na FGV. Depois eu passei na New School, que era a universidade que eu mais queria. Passei com uma bolsa super foda, que é a President's Scholarship, que é 100% do meu tuition. E aí vem outra pergunta, bolsa. As melhores universidades costumam ter mais bolsas, só que não são tantas assim. E principalmente essas que você já recebe no processo seletivo. Depois que você entra, existe a possibilidade de você se inscrever para outros prêmios, né, que eles chamam de grants, para outras scholarships, que às vezes são em valores menores, que são em dinheiro e tudo. Eu não sei como que eu ganhei essa bolsa, assim, eu me esmerei muito para fazer o processo seletivo, me dediquei meses e meses e meses, mas assim, a bolsa foi uma surpresa muito boa. Então, assim, você tenta
se você não tem dinheiro para pagar, tenta com o coração leve, assim, tenta pensando que talvez você possa passar e não ter a bolsa e não conseguir ir, até porque provavelmente você vai para cidades mais caras do que as cidades do Brasil. E é importante, aqui no Brasil a gente tem menos esse hábito de entrar em contato com os orientadores que a gente quer, até porque os processos seletivos são concursos públicos e tudo. E lá nos Estados Unidos e outros países não é bem assim. Então, entra em contato com o orientador, mas não entra muito próximo do processo seletivo, não. Alguns meses antes, você entra, apresenta, fala alguma coisa sobre a produção dele, da sua produção, porque ele vai influenciar, ele vai poder falar que ele gostou daquele aluno, mesmo que ele não seja da banca, né? Que ele não seja do admission. E, bom, então é isso. É um pouco diferente, né, do processo de doutorado aqui, porque a gente não tem que entregar aquele projeto enorme e, enfim, não tem a coisa da carta de recomendação, que aqui no Brasil a gente não tem. Tem essa coisa de vender seu peixe, que a gente também não tem aqui no Brasil. A gente não faz essa apresentação pessoal, né? A gente entrega o Lattes. Ah, outra coisa, além da carta de apresentação, você tem que mandar um currículo resumido. Então, seja bem estratégico na hora de fazer esse currículo, de mais ou menos 2, 3 páginas também. Põe as coisas que convençam eles mais. Trabalho voluntário é uma coisa que vale muito ponto. Então,